Boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos. Senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, presença ilustre na inauguração do estúdio da Itatiaia aqui em Brasília. Senador, primeiro e mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. A sua presença era muito aguardada e ficamos muito felizes que o senhor tenha vindo nesse primeiro dia que marca uma nova etapa da Rádio Itatiaia aqui na capital federal. Muito obrigado, Edilene. Quero cumprimentar todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Itatiaia, dizer da minha alegria de estar aqui hoje em Brasília, num momento importante da rádio, mas um momento importante da imprensa mineira, né? A Rádio Itatiaia se confunde com a própria história da imprensa de Minas Gerais e agora ampliando seus horizontes aqui em Brasília, fazendo uma cobertura política de muita qualidade. Você está de parabéns por isso, inclusive. E eu quero dizer da minha alegria de participar desse momento. É um momento de um orgulho muito singular para todos nós mineiros, que é a nossa querida Rádio Itatiaia desbravando horizontes. Muito obrigada. O senhor é um senador que é um defensor dos temas caros para Minas Gerais e, como presidente do Congresso Nacional, tocou muitas pautas que foram importantes. Hoje, um parceiro do atual presidente, Davi Alcolumbre, e senador federal também. Quais são as principais pautas hoje que foram alavancadas, principalmente na gestão do senhor, e que tem os próximos passos a serem feitos, que há a contribuição do senhor ainda e que é urgente? Eu considero que um grande legado e um grande tema nacional é a reforma tributária. De fato, ao fazê-la como uma reforma constitucional e ao regulamentá-la no projeto de lei complementar, isso foi muito marcante na minha gestão como presidente do Senado. Me orgulho muito disso, porque entregamos um sistema tributário mais simples, menos burocratizado, mais óbvio e que permite melhores investimentos, né? A exemplo de todos, a maioria dos países do mundo, termos um sistema de imposto único que possa permitir uma facilidade no ambiente de negócios e desenvolvimento de um país. Então, esse é um legado importante. Ainda a gente precisa fazer a assimilação disso. Recentemente eu fui também convidado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, como o único político talvez a integrar uma comissão que vai estudar uma medida para poder evitar a judicialização que haverá fatalmente a partir dessa reforma tributária. Ao mudar o sistema tributário, naturalmente haverá as discussões judiciais para poder fixar a jurisprudência do país, e há uma preocupação no judiciário de ter uma melhor clareza nisso. Eu fui convidado para participar desse grupo de trabalho e vamos entregar mais uma vez um trabalho, quero crer, de muita qualidade. Um outro tema... Oi? Já tem previsão nos próximos dias aí da primeira reunião dessa comissão. É uma comissão de juristas no CNJ, liderada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que me convidou a integrar, e eu vou participar para a gente poder fazer o melhor ambiente mais seguro e mais previsível possível no âmbito judicial da reforma tributária que fizemos no Congresso Nacional. O outro tema que eu considero de grande relevância é da inteligência artificial. Mais do que nunca você está acompanhando aí, todo mundo que nos assiste está acompanhando a evolução da inteligência artificial, para bem e para mal. E é preciso ter uma regulamentação nisso, limites éticos de responsabilidade e transparência no uso da inteligência artificial. É um projeto que eu também sou o autor dele. Era um projeto inicialmente, quando eu fiz, de 45 artigos, ao final ficou com cerca de 70 artigos. Nós já aprovamos no Senado Federal e o presidente Hugo Mota instalará uma comissão na Câmara dos Deputados que terá a relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro, que foi o mesmo relator da reforma tributária, alguém muito capacitado. Eu considero que é também uma medida importante de nós fazermos na regulamentação da inteligência artificial. E outro tema que nos interessa muito para Minas Gerais é a solução da nossa dívida. Seguramente nós temos muitos problemas no Estado, não há dúvida, mas o principal deles é resolver o problema da nossa dívida, porque sem essa solução nós não teremos condição de sobrevivência no Estado para investimentos em tudo, em estrada, em creche, em escola, em assistência às pessoas, em políticas públicas. Então essa solução é uma solução macro, estruturante que o Estado precisa ter. O ponto inicial foi o Propag, o projeto que eu de ser autor, aprovamos no Senado, aprovamos na Câmara, foi sancionado pelo presidente Lula, e agora esse ano é o momento de negociação entre o governo do Estado e a União para poder termos a melhor negociação possível que possa fazer com que Minas pague as suas dívidas e, sobretudo, preservando direitos de servidores públicos, porque os servidores, no final das contas, com a lei de recuperação fiscal, é que pagariam a conta desse problema de insolvência do Estado em relação à sua dívida. Então, muito trabalho pela frente. Nós estamos otimistas com esse ano também, que eu quero crer que será também de muitas entregas e muitas realizações no Congresso Nacional. Eu fico no Senado, onde eu estou muito feliz, inclusive, por poder desempenhar algumas missões como essas que citei, como a reforma do Código Civil, que eu pretendo também liderar através de uma comissão especial que deve ser instalada no decorrer do mês de maio. O senhor deve ser o presidente da comissão?
Tudo indica que sim, né? E escolhemos um relator que possa se dedicar a rodar o país para discutir com a comunidade jurídica, com a sociedade civil, essas mudanças tão esperadas na lei civil. É a lei que nos rege desde o nosso nascimento até a nossa morte. E, induvidosamente, nos últimos 20 anos nós tivemos grandes transformações na vida em sociedade, desde a convivência na pandemia, que foi um momento trágico da vida nacional, até o advento da internet e das redes sociais, que mudaram completamente o comportamento das pessoas. Então é preciso adequar a lei civil para essa nova realidade mundial e essa nova realidade do Brasil. Então a razão de ser dessa mudança deriva dessas transformações sociais que nós vivenciamos nos últimos tempos. Então temos muito trabalho pela frente no Senado Federal, buscarei ajudar o máximo possível o governo, porque eu considero que ajudar o governo nesse momento de grandes crises, de grandes dificuldades, e ajudar o Brasil. O caminho que nós temos de realizações, inclusive para Minas Gerais, é tendo um alinhamento bom com o presidente Lula, que tem grande apreço por Minas Gerais, para poder nós levarmos as grandes realizações para Minas em todos os níveis, né? E grandes realizações vieram. O Tribunal Federal para Minas Gerais aconteceu, a inclusão de 81 municípios na área da Sudene, Governador Valadares e muitos municípios da região que foram incluídos na área da Sudene. Isso tem gerado uma transformação naquelas regiões, os reservatórios de água, as barragens de água no norte de Minas, os reservatórios do sistema de Furnas. Então tudo isso é fruto de um trabalho político de que se busca ter de alinhamento, longe de polêmica, longe de polarização, longe de radicalização, de preferência longe de like de rede social, para poder trabalhar efetivamente no que importa para a vida das pessoas. É esse o nosso trabalho aqui, vamos continuar fazendo. Por enquanto, assumir ministério e disputar o governo de Minas, não tem decisão sobre isso? Não, acho que está cedo para essa avaliação eleitoral de 2026. Essa, eu disse agora para o Eduardo Costa, que é uma construção coletiva que depende de muitas variáveis, depende de partidos políticos, da sociedade civil, da compreensão sobre o que é um projeto para Minas Gerais. Então não pode ser uma vontade individual. E em relação à ocupação de cargo no governo, eu tenho uma opção de não participar, também de não fazer grandes indicações, não é o meu perfil isso. Eu quero é ajudar o presidente Lula, ajudar o governo, estando no Senado Federal, votando leis e contribuindo especialmente para a melhoria de vida do estado de Minas Gerais, que é o estado que eu represento aqui. Sobre o Propag, já tem previsão da reunião para votar os vetos? O senhor acha que os vetos do presidente Lula podem ser derrubados? E sobre a adesão do governo de Minas, o senhor considera alguma possibilidade de o Zema não aderir ou demorar para fazer essa adesão? Eu espero que haja a adesão, que seja a negociação melhor possível para o estado de Minas Gerais. O governador Romeu Zema pode ter absoluta convicção. Tanto eu quanto os outros senadores e os deputados cuidaremos de defender os interesses de Minas nessa negociação com a União, obviamente com razoabilidade, né, com equilíbrio. Né? Nós sabemos que uma negociação pressupõe, inclusive, ceder um pouco, não só conquistar. Mas não há dúvida que nós estaremos unidos nesse propósito da melhor negociação possível para Minas Gerais e eu espero que ela aconteça em breve. Né? Então, é esse o nosso trabalho, vamos buscar fazê-lo da melhor forma possível. Senador Rodrigo Pacheco, obrigada pela entrevista. Muito mais obrigado, uma vez. Gilene. Muito obrigado, um grande abraço e viva Itatiaia. Obrigada, seja sempre bem-vindo. Obrigado. Obrigado.